quero dar uma passada numa ferramenta do Facebook chamada Insights, que dá as estatísticas de usabilidade de uma fanpage dentro do Facebook. É uma coisa bastante interessante. Eu vou partir da minha página pessoal, e dentro da minha página pessoal eu tenho aqui algumas páginas que eu administro. Eu vou pegar uma página aqui como exemplo, tá? Que é a página da Comunidade Evangélica Vidas Restauradas. E nós vamos, então, verificar o que é esse Insights. Veja bem, eu tenho aqui dados de notificações, pessoal que notificou, curtiu, postou alguma coisa. Tenho a capa aqui da minha fanpage, tenho o perfil da minha fanpage e logo abaixo aqui onde eu tenho informações de página, onde você clica lá para curtir, né? Aqui nessa rodinha você clica aqui e seleciona ver dados. Em ver dados, ver dados é o próprio Insight, né? É a ferramenta de Insight do Facebook. Então, eu vou ter uma visão geral aqui de como é que está a minha página, quais são os posts mais curtidos, né? Quantas pessoas curtiram, qual o envolvimento dessas pessoas. Existe uma diferença muito grande entre curtir e compartilhar e comentar. Curtir, então, eu vou ver aqui em cor de rosa as curtidas. Então, por exemplo, para este post, no último time aqui, né, no último tempo de atualização, eu tive 4 curtidas e 3 compartilhamentos. Muito provavelmente compartilhamento ou compartilhamento com comentário, alguma coisa assim, tá? Para este outro, eu tive aqui 4 curtidas e 4 comentários. Aqui eu tive 5 comentários e não tive curtida, tá? Não importa, tá? É preferível que a pessoa comente, compartilhe, do que curta propriamente. Só que para você comentar e compartilhar, você já fez, você já deu o teu curtir lá na página, né? Senão você não consegue fazer isso. E assim por diante. Então, são informações bem interessantes. Impulsionar a publicação é colocar anúncio, tá? Nós não vamos falar sobre isso agora. Nas estatísticas aqui, eu tô vendo que 120 pessoas curtiram a página, teve 3 novas curtidas, eu tenho os índices aqui caindo, isso significa que eu tive mais curtidas ontem do que eu tive hoje, tá? Os meus anúncios tiveram no passado aí mais alcance do que estão tendo hoje, tá? Então eu tô com nível de queda de alcance aqui, tá? Então, ó, esta semana teve uma queda, tá vendo? A semana passada eu tive um pico diferente, ok. Isso depende muito, tá muito ligado ao tipo de comentário que é feito na página, ao tipo de post que é feito na página. E o envolvimento dessas pessoas, isso aqui é muito importante. Eu tive, por exemplo, 36 curtidas, 3 comentários, 16 compartilhamentos e 179 cliques em publicações. Significa o seguinte, a pessoa clicou, leu, mas não curtiu, e nem comentou, e nem compartilhou, tá? Compartilhar e comentar são coisas muito importantes dentro do Facebook e isso determina o ranking da página. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Ainda dentro dessa página aqui, então eu tenho aqui uma geral, fiz 6 publicações, tive um envolvimento de 20 pessoas na semana, envolvimento baixo, uma vez que eu tive 120 curtidas, tá? Muito baixo esse envolvimento. Esse envolvimento aqui aumenta à medida que as pessoas comentam um post ou compartilham um post. Aqui eu tenho as minhas concorrentes, tá? São outras empresas, outras fanpages, né?
e como é que elas estão aqui no mercado em relação a curtidas, tá? Aqui, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela é mais antiga, aí tem o Celeiro Santo, o Madeza, assim por diante, tá? Então, eu posso ver o que esse pessoal aqui está fazendo de bom, né? Posso entrar aqui na página, ver o que eles estão fazendo de bom para eu tentar melhorar também o meu trabalho. Aí, voltando aqui. Então, eu tô aqui falando da visão geral. Eu posso aqui ir para curtidas, tá? E dentro de curtidas, aqui no volume total de curtidas, ó, né? Aqui vai variando, você vai ver aqui quantas curtidas você teve no dia, e a coisa vai andando aqui, andando, certo? Minha média tá se mantendo aqui em 120 curtidas por dia. Muito bem. Aqui tem uma coisa muito importante. Curtir, desfazer, curtir, tá? Curtidas orgânicas e curtidas pagas. Curtidas orgânicas são as curtidas que as pessoas dão no site normalmente, tá? Curtidas pagas são curtidas que vêm de anúncios. Quando você incrementa lá um post, você promove um post, e uma pessoa clicou no anúncio que você promoveu, então ele vai aparecer aqui numa cor diferenciada. Nós não temos aqui anúncios, tá? Mas, então, tudo aqui é curtida orgânica. E eu tive aqui, ó, olha só, um desfazer, curtir, desfazer. Esse curtir, desfazer aqui fui eu mesma que fiz, foi um erro que eu cometi aqui, e eu tive que desfazer. Mas isso aqui é um indicador muito sério. Isso aqui mostra quantas pessoas não estão gostando da sua página. Se as pessoas se desconectaram de você ou elas ocultam algum post seu, então isso aqui vai aparecer aqui. Isso é muito importante. Aqui, de onde provém essas curtidas, tá? Então, na sua página, sugestões de página, de desktop sem categoria, de anúncios e histórias patrocinadas e outros. Então, aqui, olha, aqui eu tive 3 curtidas provenientes da minha própria página no dia 13, tá? Ó, tá vendo? Aqui eu tô tendo, assim, uma curtida, 0 curtida, uma curtida que vem de sugestões de página e uma curtida que veio da própria página, tá? Então, sugestão de página é quando alguém compartilhou um post e uma pessoa de fora viu aquele post e curtiu, tá? E da página aqui, né? Aqui, ó, na minha página, aqui tem um e aqui tem mais um, aqui foram 2. É alguém que olhou lá na página e curtiu, simplesmente curtiu, né? Anúncios de outros patrocinados, tá? De outros anúncios, então quando você posta um anúncio referente a outra fanpage ou a qualquer outra página e alguém retribui para você. Isso aqui é uma retribuição, aqui eu também tenho retribuição. As pessoas que fizeram curtidas através de desktop aqui nesses dias, tá? E por outros meios. Muito bem. Eu tenho várias informações interessantes aqui. Eu tô falando então de curtidas, vamos falar aqui de alcance, né? Quantas pessoas os meus posts alcançaram aqui? Alcançaram um pouquinho mais de 260 pessoas aqui, ó, nesse gráfico, tá? Então, como eu não tive post ontem, então aqui não tem nada, né? Orgânico e pago também. Aqui, curtidas, comentários e compartilhamentos. Então, ó, compartilhamentos, quantas pessoas compartilharam, né? Você anda aqui nesse gráfico, ó, 7 pessoas compartilharam
o meu post no dia 29, aqui no dia 2, hoje nós estamos no dia 4, ninguém compartilhou nada aqui. Ontem teve 3 compartilhamentos. Comentários, eu tive 18 comentários no dia 19, 5 comentários no dia 1º, 3 comentários ontem. Comentários, compartilhamentos e curtidas, né? Curtidas. Aqui eu tive curtidas, eu tive 18 curtidas, então, no dia 29. E aí, esse número aqui vem decrescendo aqui. Muito bem. Então, eu tô falando aqui do alcance. Número de visitas, né? Visitas na linha de tempo, que é aquilo que você compartilha dentro da sua página. Do YouTube, né? As pessoas que chegam à página por causa do YouTube. Insights são pessoas que estão curtindo a página de dentro da própria página. E aqui outras ferramentas, tá? Custom Tab é uma ferramenta que eu usei aqui para fazer a página, então ela fez um acesso aqui no dia que eu usei a ferramenta. E outros aqui, outros tem muito pouco, quase não existe. Mas a maioria aqui a gente vê que vem da linha de tempo, né? E do YouTube. Aqui, desculpa, linha de tempo, YouTube é a cor mais clarinha, e de outros, tá? Ok. Outros. Esses outros aqui podem ser anúncios, convites de outras pessoas, enfim. Publicações. Aqui em publicações eu tenho uma geral aqui de todas as minhas publicações, tá? Quantas foram gostadas, curtidas, comentadas, e se tiver alguma descurtida, vai aparecer aqui também. Aqui no caso, eu não tenho nenhuma. Mas se alguém descurtir, vai aparecer aqui em vermelho, tá? Publicações, pessoas. Então, aqui na parte de pessoas é muito interessante, porque você consegue ver quem são os seus fãs, como é que está a distribuição dos seus fãs. Lembra que eu tenho 120 curtidas e 62 pessoas estão comprometidas, envolvidas com a página, né? Então, dessas 62 pessoas, 72% são mulheres, 28% são homens, né? Em relação ao Facebook, essas mulheres, população do Facebook, essas mulheres correspondem a 46%, e em relação à população de homens no Facebook, corresponde a 54%. E aqui eu tenho a faixa etária de acesso, né? Então, a minha faixa etária, ela está concentrada entre 18 e 54 anos de idade. Muito poucos aqui, uma pessoa talvez de 13, entre 13 e 17 anos, uma pessoa entre 55 e 65, 2 pessoas aqui. Então, a maioria do meu pessoal está nessa faixa etária. Isso é muito importante porque isso direciona o tipo de post que eu vou colocar na página, né? Se ela é direcionada mais para um público masculino ou para um público feminino, e qual a faixa etária desse público. Depois eu também posso ver de onde são provenientes essas pessoas. Então, eu tenho que, dos meus fãs, 114 pessoas são brasileiras, uma é americana e uma é portuguesa. O idioma, então, aqui, um fala espanhol, provavelmente esse aqui, provavelmente essa pessoa aqui dos Estados Unidos deve falar português e espanhol. Muito bem. E aqui dentro do Brasil, eu vejo a distribuição dos meus fãs. Então, aqui tem o nome das cidades, de onde foram feitos os acessos e quantas pessoas fizeram os acessos. Interessante. Aí eu vou aqui em pessoas alcançadas, tá? Então, não significa que essa pessoa seja meu fã. Significa que essa pessoa deu um clique lá no meu post, ela leu o meu post. Pelo menos ela leu, ela pode não ter curtido, ela pode não ter feito nada. Essa pessoa tomou a postura de paisagem, ela foi lá,
olhou meu post e não fez nada, não tomou nenhuma ação a respeito. Então, 70% das pessoas alcançadas, tá? São mulheres e 30% são homens. Desses 30%, 28% são meus fãs, tá? E aqui, das mulheres alcançadas, 72% dessas mulheres são meus fãs. Desses 70%, 72% são meus fãs. Onde estão essas pessoas? Em que faixa etária estão? Você vê que aqui aumenta a quantidade de crianças, aqui aumenta a quantidade de idosos, né? E aí, aqui as cidades de onde provém essas pessoas. Então, aqui eu vejo aqui país, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Canadá, etc. África, Japão, né? Aqui vê mais, aqui tem todas as cidades, tá? Interessante porque tem inglês do Reino Unido. Aqui pode ser que a pessoa esteja com o teclado, com a língua do equipamento dela configurado para inglês dos Estados Unidos, tá? Ó, inglês dos Estados Unidos, inglês do Reino Unido, da Inglaterra, um italiano, um alemão, um africano. É muito interessante isso aqui. Muito bem. Então, isso aqui é tudo que eu tenho para comentar hoje sobre um insight, tá? Dentro da página são estatísticas que você vai observar e essas estatísticas servem para você fundamentar os teus posts. Faltou eu falar de uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui as publicações. Eu quero falar de mais uma coisa importante também. Aqui em publicações, você tem os dias da semana, certo? E você, quando passa aqui segunda-feira, olha só como é que se comporta o teu público. Na segunda-feira, o pico de pessoas acessando o Facebook na minha página é às 9 horas da noite. Na terça-feira, às 6 horas da tarde. Na quarta-feira, meia-noite. Na quinta-feira, às 7 horas da noite. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, no sábado também às 3 horas da tarde e no domingo às 3 horas da tarde. Então, eu sei mais ou menos que horário que eu vou estar publicando os meus posts por aqui, ok? Paramos por aqui hoje e vamos para a próxima.